Alô pessoal, chegou o grande dia, é hoje, quarta-feira, Atlético Mineiro e Flamengo, lá na Arena MRV, vão decidir quem vai passar de fase na Copa do Brasil. Jogo de ida, 1-0 para o time mineiro no Maracanã. Jogo de volta, quanto será? Eu vou dar minha opinião. 2-1 Flamengo, Flamengo passa nas penalidades máximas. E a gente vai trazer o provável Flamengo para pegar o Atlético Mineiro. Será que o Felipe Luiz vai mandar o time todo titular? Já já a gente vai trazer o provável Flamengo. Vamos trazer também mais informações sobre Luiz Araújo e Bruno Henrique. No último vídeo vocês puderam acompanhar que os dois jogadores estão fora. E tem mais informações sobre esses dois jogadores, não é apenas um controle de carga. E tem também o bastidor do Flamengo, da política do Flamengo, está esquentando. Andam dizendo por aí que o BAP, atual presidente do Flamengo, não vai levar o projeto de estádio próprio para frente, ou seja, vai desistir da construção do estádio próprio do Flamengo. Será que isso é verdade? E por que estão falando isso? Por conta de uma reunião do Conselho Deliberativo, e a gente vai trazer todas essas informações, tudo que a gente tem de apuração no vídeo de agora. Mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas e assim ajudar o canal Vene Casagrande crescer cada vez mais. Conto com a colaboração de vocês. Não deixe de hypar o vídeo também, isso é importante. Vamos para as informações. Vamos falar primeiro de campo e bola, depois desses bastidores envolvendo a construção do estádio próprio. Será que o BAP não vai levar esse projeto para frente? Calma, já já a gente fala, mas antes, vamos lá, galera. Luiz Araújo, ele não foi relacionado para o jogo por conta de um alto nível de desgaste. Isso quer dizer o quê? Se ele entrar em campo, a chance dele se lesionar nessa quarta-feira é enorme. E aí eu pergunto para vocês, vale a pena o risco você colocar um jogador num jogo que é importante sim, mas é importante numa competição que é a terceira prioridade do Flamengo? Vale a pena você arriscar o jogador? E digo isso porque o Flamengo tem boas opções para o setor ofensivo. Eu gosto demais do Luiz Araújo, eu acho um jogador extremamente importante, mas botando na balança, na hora de tomar a decisão, eu não correria esse risco. E vocês iriam correr esse risco? Bruno Henrique, por que ele não foi relacionado? Ele sentiu a parte posterior da coxa direita no jogo contra o Ceará. Inclusive, pouca gente sabe, mas ele chegou a realizar exames médicos em um hospital aqui no Rio de Janeiro, na Barra. Não deu nada, mas ele continua com risco de lesão se ele entrar em campo. Faço o mesmo questionamento para vocês. Vale a pena o risco? E outra, vejo muita gente dizer aí, Bruno Henrique não é desfalque, não está jogando nada. Se não é desfalque, não está jogando nada, por que você reclama pelo fato dele não ter sido relacionado, mesmo sabendo que ele pode se lesionar a qualquer momento? Por outro lado, o Flamengo tem o retorno de Everton Cebolinha, que não vive um bom momento, mas é um jogador que já mostrou ter qualidade. Vai que ele entre em campo e consiga ajudar o Flamengo fazendo gol, dando assistência, enfim, jogando bem. E o provável Flamengo para pegar o Atlético Mineiro daqui a pouquinho o jogo é 19 horas, hein, galera? Não é 9h30, toma cuidado. Muita gente tá achando aí que é 9h30. Muita gente em grupo de WhatsApp tá achando que é 9h30. Já avisei, 7 horas da noite, 19 horas, tá bom? E o provável Flamengo tem Rossi, Varela na lateral direita, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas na lateral esquerda, Jorginho, Alan Arrascaeta, Gonzalo Plata, Samuel Lino e Pedro. Aí eu pergunto para vocês, esse time aqui não tem condição de vencer o Atlético Mineiro, gente? É claro que tem condição. E eu confio na vitória do Flamengo. Embora o Flamengo vencendo, se classificando, vai quebrar uma marca importante, uma escrita. Segundo pesquisa do Gato Mestre, lá do portal GE, foram 13 confrontos até hoje, com 11 eliminações e 2 vice-campeonatos rubro-negros. O Flamengo perdeu no jogo de ida e no jogo da volta não conseguiu reverter. O Flamengo até conseguiu vencer 2 vezes o jogo da volta fora de casa, mas não pelo placar necessário para avançar. Ou seja, Flamengo passando, vencendo por 2 gols de diferença, vai quebrar uma escrita aí que nunca conseguiu. Vamos falar agora da política do Flamengo, galera. É o seguinte, na próxima segunda-feira, uma reunião do Conselho Deliberativo do Flamengo vai ocorrer, tá? De forma híbrida, podem participar online, enfim, presencial. E em pauta tá o seguinte, Maracanã, tá? E o detalhamento
da sociedade de propósito específico, onde o Flamengo é sócio majoritário. E também os resultados financeiros do Maracanã. Para quem não sabe, o Maracanã passou a ser extremamente rentável para o Flamengo. O faturamento do clube com o estádio esse ano passado era de 30% e esse ano já chegou a quase 60%. E muita gente está cavando, entre aspas, por aí, dizendo que essa reunião vai ser para o BAP anunciar que não vai levar para frente a ideia da construção de estádio próprio. Cara, assim, pelo que eu ouvi, isso não procede. O BAP não é contra isso. Já falei isso para vocês. O BAP só é contra pôr em risco a saúde financeira do Flamengo a todo custo e também o risco técnico, ou seja, deixar de reforçar o elenco para disputar títulos para a construção do estádio próprio. O BAP é a favor da construção desde que isso não ponha em risco a saúde financeira e também o ganho técnico em campo. E eu vi um tweet do Túlio Rodrigues, um cara que eu acompanho, enfim, um cara que sabe muito de bastidor de Flamengo. Túlio Rodrigues, o famoso poeta, um abração para ele, inclusive. E ele botou o seguinte assim: por que não faz sentido o BAP desistir de construir o estádio do Flamengo? Ele botou, ponto 1, o conselho não foi convocado para esse propósito. Esse aí é o principal ponto, tá? O Conselho ele não convocou pauta para isso, para debater construção ou não de estádio próprio. Inclusive o BAP e os seus pares, eles foram a favor e votaram para dar ok na compra do terreno para a construção de estádio próprio. Ponto 2. Para abrir mão do terreno do gasômetro, a diretoria precisaria de aprovação do COD. E até agora não tem nem convocação para isso. O não cumprimento do edital prevê multas e indenizações milionárias para o Flamengo, com a perda de praticamente todo o valor investido. Não faz o menor sentido. O clube ficaria impedido de participar de licitações, receberia uma declaração de inidoneidade. Porra, seria péssimo. BAP se tornaria persona não grata para a torcida e sócios do Flamengo. Ponto 7. Eliminaria qualquer chance de reeleição ou de eleger o seu sucessor. E o último ponto aqui, mas não menos importante, não teria tranquilidade para gerir o clube até 2027. Gente, não faz o menor sentido as pessoas acharem que o BAP é contra ou que não vai levar esse projeto para frente. Não faz o menor sentido. Faz total sentido, e ele está sendo coerente no discurso dele, é não construir o estádio, ou melhor, construir o estádio e pôr em risco toda a saúde financeira do Flamengo. E recentemente a gente pôde ver um dirigente do Corinthians dizer: a gente quer ser igual ao Flamengo, a gente quer seguir o caminho do Flamengo. Exatamente. O Corinthians fez aquilo que o Flamengo não quer fazer. O Corinthians se endividou todo pela construção de um estádio próprio, que é a Arena Neoquímica atualmente. E o Flamengo não quer fazer isso. Na boa, galera, na boa. O Flamengo, no caso o BAP, está agindo de maneira correta, pelo menos na minha visão. Mas isso é um canal extremamente democrático, eu quero saber de vocês, o que vocês acham. BAP tá certo? Não tá? Ou tem que construir a todo custo o estádio do Flamengo? Quero a opinião de vocês, tamo junto e fui! O Flamengo segue agitando o mercado com reforços de peso e movimentações importantes nos bastidores. A diretoria rubro-negra acertou a contratação de Samuel Lino, atacante que veio do Atlético de Madrid por uma quantia entre 22 e 25 milhões de euros. O jogador, inclusive, causou alvoroço ao dizer que a estrutura do Flamengo é superior à do clube espanhol, mostrando que está empolgado com um novo desafio. Ao lado dele, chegaram também Emerson Royal, lateral vindo do futebol inglês, e Saúl Ñíguez, volante experiente que atuava no Trabzonspor. Os três já fizeram suas estreias na Copa do Brasil, e mesmo com a derrota na ida, deixaram boas impressões. Lino teve um gol anulado por pouco, Emerson quase empatou com um chute no travessão, e Saúl entrou nos minutos finais, dando mais equilíbrio à equipe. Outro nome que chega para somar é o colombiano Jorge Carrascal, meio-campista habilidoso que estava no Dinamo Moscou. A negociação girou em torno de 12 milhões de euros, e ele será o oitavo sul-americano no elenco do Mengão. Enquanto alguns chegam, outros se despedem. É o caso de Gerson, que foi vendido ao Zenit, da Rússia, por 25 milhões de euros. O Coringa deixa o clube como ídolo, após 2 passagens vitoriosas. Já de La Cruz, que ainda se recupera de uma lesão crônica no joelho, voltou a preocupar após sofrer uma nova contusão na perna esquerda. O Flamengo emitiu uma nota oficial prestando apoio total ao jogador, que respondeu com palavras de força e superação. A torcida, claro, está na expectativa pelo seu retorno aos gramados. Enquanto isso, Bruno Henrique continua sendo exemplo de dedicação e amor à camisa rubro-negra. Com 14 títulos conquistados desde que chegou, o atacante é visto como referência dentro e fora de campo.
Outro jogador que ganhou destaque recente foi o zagueiro Léo Ortiz, que vem recebendo sondagens de clubes da Europa, principalmente de Portugal. A diretoria acompanha de perto as movimentações, mas por enquanto o defensor segue como peça importante na equipe. Por outro lado, uma negociação que não avançou foi a de Lucas Beltrán, atacante da Fiorentina. O Flamengo até tentou, mas o jogador optou por seguir na Europa e recusou a proposta carioca. Apesar disso, o clube segue atento a outras possibilidades no mercado para reforçar ainda mais o elenco.